Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal geral do Manutenção do Lar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mão de obra, né? Eu tenho recebido algumas perguntas no canal, as pessoas me fazem a pergunta, escuta, quanto fica para instalar um aquecedor solar? As pessoas fazem a pergunta de um aquecedor solar, mas aí talvez não especifica se esse aquecedor é de alta ou de baixa pressão, se é um aquecedor de tubo a vácuo ou se é um aquecedor de placas, se ele é automatizado ou se ele é convencional, e assim por diante, né? Mas eu vou, a grosso modo, responder aqui por etapa, né? Vamos falar aqui de um aquecedor de alta pressão de 500 a 800 litros. Esse aquecedor de 500 a 800 litros, então, esse aquecedor ele vai bombinha de recirculação, ele vai vaso de expansão, ele vai a bomba que vai pressurizar tanto a água quente como a água fria, e esse aquecedor ele vai ter que ter proteção, se acaso a laje não for impermeabilizada, de uma bandeja que possa ser colocada embaixo, e se acaso ele vier dar um vazamento, então não vai inundar aí a laje do cliente, né? Bom, vamos aí. Um aquecedor desse aí, entenda que lá perto do quadro, a gente vai ter que ter uma caixinha, né, de 3x4, para a gente colocar o aparelho digital que faz toda a leitura, toda a configuração da bombinha de recirculação e também da resistência e anticongelante. Olha só, aqui são palavras e frases técnicas, né? E na verdade isso que eu estou passando para vocês é para aqueles que já têm um determinado conhecimento. Uma pessoa que está querendo entrar nessa função, aprender uma profissão de instalação de aquecedor, aí ele tem que aprender lá o basicão, e depois ele vai progredindo, né? É um processo para a pessoa chegar ao ponto de falar, eu sou um bom técnico para que eu possa instalar um aquecedor de alta pressão. Por quê? Tem que funcionar, e a responsabilidade de um técnico para instalar um aquecedor de alta pressão tem que ser grande. Tem que ser uma pessoa que comece, né, executa o serviço, termina, entrega esse serviço para o cliente e o cliente vai ficar satisfeito, você também vai ficar muito feliz, porque você entregou algo para a pessoa funcional. Isso não resta dúvida, né? Então o aquecedor de alta pressão, dessa forma que eu acabei de mencionar, aqui na região que nós moramos, que é aqui o norte do Paraná, você vai cobrar em torno aí de R$ 1.850. Isso se acaso a casa for casa baixa. Se por um acaso for a casa sobradado, que tem que montar andaime, ou você tem que montar carretilha, porque um boiler de alta pressão, ou você usa um guincho para pegar esse boiler aqui da rua aqui, ó, e levar lá em cima da casa, muitas vezes o guincho não consegue, por causa da fiação do lado da rua, talvez, justo naquela casa que você vai fazer essa instalação, que precisa subir esse boiler. Boiler, quando a gente fala, é o tanque, né? Tem aquela fiação de alta tensão, né? E aí acaba atrapalhando, devido ao tamanho do muque, né? Do guincho que vai pegar e levar isso lá em cima. Aí, tudo isso aí é relativo. Se você pega uma casa que oferece condições para você puxar numa corda esse boiler de baixo até lá no sobrado, lá em cima do telhado, beleza, entendeu? Aí você vai cobrar em torno aí de R$ 1.850 se for casa baixa. Se for sobrado, é em torno aí de R$ 2.200. Isso o aquecedor de alta pressão. Agora, se é um aquecedor que é de baixa pressão, então, mas é o aquecedor de baixa pressão, ele vai ser automatizado, né, dá um trabalho a mais, e por ele ser um aquecedor automatizado, você vai ter que passar fiação, ele não vai bomba de pressurização, mas ele vai ser automatizado para configurar a bombinha de recirculação da água, o horário de liga e desliga, né? Agenda, a gente chama de agenda de eventos.
para ligar em determinado horário. Quase todos os controladores digitais têm aí 4 agendas de eventos, né? Bem, é um aquecedor de 500 a 800 litros? Bem, não há necessidade de você cobrar R$ 1.850, se for casa baixa. Aí você pode cobrar R$ 1.500 que você vai ganhar o seu dinheirinho, né? Notaram que eu falei do boiler de alta pressão e o de baixa pressão? Só que o de baixa pressão, automatizado. Bom, vamos aqui. O boiler de alta pressão, o boiler de baixa pressão, de 500 a 800 litros, sendo automatizado ou não, você vai precisar cobrar aí seu R$ 1.500, tá bom? Aí não há necessidade de colocar aquela bandeja embaixo, porque não vai ser pressurizado, não corre o risco de estourar esse boiler e assim por diante. Agora vamos falar de um boiler bem simplão. Ele é o boiler normal como os outros, né? Mas eu estou dizendo em matéria de instalação. Vamos dizer que seja um boiler de 500 a 800 litros, que ele vai trabalhar totalmente natural. Não vai ser automatizado e nem vai ser pressurizado. Entendeu? Não vai ser pressurizado. Ele não vai ter bombinha de recirculação. Você vai funcionar ele no termosifão. O que é o termosifão? Caixa, boiler e as placas abaixo do nível do boiler lá no telhado. Tá? Bom, esse aquecedor aí você pode cobrar R$ 1.300. Você começa cedo, quando for tarde, tá pronto. Isso em 2 pessoas, você e um ajudante. Entendeu? Bom, nesse meio tempo, você também tem que contar com distância, o translado. Quando um cliente liga para a gente, que é da cidade vizinha, aqui da cidade que eu moro, que é Londrina, Paraná, mas nós temos cidades circunvizinhas aqui, ó. Nós temos cidade como 1º de Maio, Sertanópolis, Alvorada do Sul, nós temos aqui Rolândia, Cambé, Arapongas, temos Porecatu, Marialva já está lá perto de Maringá, Miraselva, Jaguapitã, indo para o lado do Norte Velho aqui, vamos dizer, começando aqui por Ibiporã, Jataizinho, isso aí tem quilometragem. Então, quando uma pessoa dessa aí liga para a gente, dessa cidade, que é preciso fazer um orçamento, nós fazemos uma sabatina por telefone, se é que o cliente permite. Tem cliente que ele fica meio, cheio de pergunta e tal, né, e assim por diante, né. Bom, não quer responder a pergunta, então me paga para ir aí. Quantos quilômetros dá? Ah, daqui aqui onde que eu moro, dá em torno de 70 quilômetros. Você vai cobrar sua ida, sua vinda e seu tempo que você gastou lá para subir, medir e assim por diante. Tempo é valor, né? Agora, quando o cliente ele responde para a gente, qual que é a pergunta que nós fazemos? Bem, em que fase está a sua casa? Para nós passar um orçamento, sim, um pré-orçamento de instalação de um aquecedor, nós vamos perguntar para ele, sua casa, em que fase que está? Não, já está coberta, rebocado. Aí eu vou fazer a pergunta, mas já tem energia lá em cima? Seu quadro de energia já está? Tem energia na casa? Não tem. Então nós precisamos esperar chegar a energia aí, entendeu? É sobrado? Qual que é o desnível que você tem no seu telhado? Para que a gente possa fazer aquela inclinação de 45 graus para instalar a nossa placa, o nosso coletor solar. Então, se ele souber responder tudo isso aí, muitas vezes, é claro, o cliente não vai saber responder isso aí, mas ele tem lá seu mestre de obra, ele tem lá os prestadores de serviço que está trabalhando na obra, que pode fazer todas essas medidas e passar para o técnico do aquecedor solar. Nesse meio tempo, nós fazemos aí um pré-orçamento. Então a gente vai falar assim, olha, a minha instalação aí é tanto. Agora, vai depender muito de eu chegar aí, se a gente tem que colocar assim, os elementos surpresa, aquele que você não imaginava, mas que acontece, claro, isso aí vai ter que ser agregado valores na hora da instalação. Colocar o cliente a par dessa situação, você não vai ter problema na hora de você fazer o acerto com o seu cliente. Outra coisa também, na cidade que você está indo lá fazer a instalação desse aquecedor solar, será que lá é uma cidade que comporta uma infinidade de conexões, válvulas de retenção,
válvula de alívio, válvula de segurança, anticongelante e assim por diante, para que a gente possa comprar todo esse material de instalação. Não estou falando aqui do boiler, das placas ou do tubo a vácuo, não. Estou falando do material da tubulação de instalação, do boiler até as placas e o retorno das placas para o boiler. Será que essa cidade lá tem? Porque muitas vezes a gente chega numa cidade que tudo que ela precisa recorrer a uma cidade maior. Que lá onde que tem mais lojas grandes, onde que tem todo tipo de conexões de tubulação, se é cobre, se é PEX, se é PPE, se é CPVC e assim por diante. Então tudo isso aí nós precisamos levantar. É uma sabatina que nós fazemos aí com o cliente. Mesmo assim, na chegada lá a gente pode deparar com uma situação que a gente precisa sentar com o cliente e conversar com ele para que não venha dar aquele problema, aquele nhenhenhen na hora do acerto final e assim por diante. Tá bom? Geraldo Manutenção do Lar, se inscreva, comente, dá seu like que ajuda bastante o nosso canal a ele crescer. Ative também o sininho para você receber novos vídeos com novas dicas. E um abraço para todos!